Existem livros que você lê e existem livros que mudam a maneira como você enxerga a vida. Esses 4 livros, por exemplo, eles fizeram exatamente isso comigo. Cada um me ensinou uma lição que eu aplico até hoje. E neste vídeo eu vou compartilhar os principais ensinamentos de cada um deles e como você também pode usar essas ideias para a sua vida também, para que você transforme algumas coisas na sua vida. O primeiro livro é o Rich Dad, Poor Dad, que é Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro mudou completamente a minha relação com dinheiro. Antes, eu fazia exatamente o que a maioria das pessoas fazem. Eu recebia meu salário, eu pagava minhas contas e eu gastava praticamente tudo. Eu cresci achando que isso fosse algo normal, porque afinal não somos educados em como usar o nosso dinheiro de forma inteligente. Hoje em dia, a gente se ouve, ou melhor, a gente ouve as pessoas falando mais sobre educação financeira, sobre investimento, mas isso não era a realidade de anos atrás. Comigo era assim. No final do mês, a minha conta voltava praticamente para a estaca zero. Com você também é assim? Eu trabalhava muito e, na verdade, eu ainda trabalho muito, mas o meu dinheiro também trabalhava muito. Para os outros, não para mim, para os outros. Até que esse livro, ele me fez uma pergunta que parece simples, mas muda tudo. O seu dinheiro está trabalhando para você ou você está trabalhando apenas pelo dinheiro? E foi aí que a minha mentalidade começou a mudar, porque eu comecei a pensar, eu comecei a refletir sobre a leitura que eu estava fazendo desse livro. Hoje, todos os meses, eu invisto cerca de 30% do que eu ganho. E eu não vejo isso como um gasto, eu vejo como um funcionário que eu estou contratando. Porque cada dólar investido, na verdade, é como um pequeno funcionário trabalhando 24 horas por dia para mim, ao meu favor. Enquanto eu durmo, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou viajando, o meu dinheiro continua produzindo mais dinheiro. E foi esse livro que me ensinou o conceito de ativos e passivos. Muita gente pensa que ativo é qualquer coisa que possui valor. Mas o autor desse livro explica de uma forma diferente. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo tira dinheiro do seu bolso. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre passivo e ativo. Imagina que você compra uma casa para morar. Ela pode parecer um grande patrimônio, né? Mas todos os meses você paga financiamento, você paga imposto, você paga seguro, manutenção. Ela está, na verdade, tirando dinheiro do seu bolso. Agora imagine uma casa alugada. Todo mês ela gera aluguel. Nesse caso, ela está colocando dinheiro no seu bolso. Faz sentido? Outro exemplo mais simples, eu gosto de usar analogia, então deixa eu fazer uma analogia para vocês. Eu gosto de fazer analogia de árvores. Uma árvore que produz frutos todos os anos é um ativo. Ela continua entregando para você. Agora imagine uma árvore de plástico. Ela pode até ser uma árvore bonita, mas ela nunca vai produzir um único fruto. Muitas vezes nós gastamos dinheiro comprando árvores de plástico, achando que estamos enriquecendo. Hoje, antes de comprar qualquer coisa, eu faço uma pergunta, e essa pergunta aqui vale isso para o seu bolso.
isso vai colocar dinheiro no meu bolso ou isso vai tirar dinheiro dele? Essa simples pergunta mudou completamente a minha forma de gastar. E uma lição que valeu para mim, que eu espero que valha para vocês também, é que riqueza não é quanto você ganha, é quanto você consegue fazer o seu dinheiro produzir para você. O outro livro é esse aqui, Ego is the Enemy, o inimigo, quer dizer, o ego é o inimigo. Eu era, gente, uma pessoa que precisava ter razão em quase tudo, porque eu gostava de sempre falar aquela frase, bem que eu te falei. Era gostoso falar isso, sabe? Eu vou confessar. O ego falava mais alto. E sabe qual é o problema? Ganhar uma discussão nem sempre significa ganhar na vida. É como um cabo de guerra, sabe? Você pode até vencer, mas muitas vezes termina cansado, machucado, afastando quem ama. Hoje eu aprendi que o ego é igual sal. Um pouquinho melhora tudo, mas quando existe um certo excesso, estraga completamente a refeição. Hoje eu escolho as minhas batalhas, mas nem toda opinião ela merece uma resposta. E nem toda crítica ela merece uma reação. E descobri algo curioso nisso tudo. Quanto menos necessidade temos de provar o nosso valor, mais seguros nós nos tornamos. E o livro número 3 é o The Secret, O Segredo. Muita gente interpreta esse livro como se bastasse pensar positivo, mas eu não acredito que na verdade seja isso, só pensar positivo. Eu gosto de comparar a nossa mente como um GPS, como o GPS do carro. Se você coloca o endereço errado, o GPS faz exatamente o que você pediu. Ele vai te levar para o lugar errado. A nossa mente funciona de forma parecida. Se todos os dias você alimenta o seu pensamento, como por exemplo com frases, eu nunca consigo, a minha vida não muda nunca, eu não tenho sorte, não existem oportunidades para mim, eu não tenho dinheiro. O seu cérebro começa a procurar provas de que aquilo é verdade. Mas quando eu comecei a praticar a gratidão, de coisas que eu li através desse livro aqui, eu passei a enxergar oportunidades que eu antes simplesmente ignorava. Foi nesse período que eu tomei uma das melhores decisões. Há poucos anos atrás, eu saí de um emprego, o qual eu trabalhava aqui desde que cheguei nos Estados Unidos. Eu fui para um outro emprego, muito melhor, com mais benefícios, mais qualidade de vida e melhor remuneração. Mas antes eu tinha a mentalidade de que aquilo seria impossível, porque eu sou imigrante, eu falo com sotaque, afinal inglês é o meu segundo idioma. Eu colocava 1000 desculpas para não me ver merecedora de tal coisa. O que aconteceu não foi mágica, foi mudança de mentalidade e mudança de atitude também. E você também pode mudar a sua atitude com a sua forma de pensar e de se enxergar também, de se enxergar também. Eu estou atropelando as palavras por causa do meu aparelho, gente. O quarto livro é esse aqui, Dare to be Kind, que é Ouse Ser Gentil. Esse livro, ele também mudou muito. Ele mudou muitas coisas que antes eu pensava e eu via diferente. Durante muitos anos, eu ouvi pessoas dizendo para mim, Paty, você é boazinha demais. E aquilo soava como se fosse algo ruim, sabe? Quando para mim era algo bom. Ser boa para mim era algo bom. E sinceramente, muitas pessoas aproveitavam disso. Achavam que
poderiam ultrapassar os meus limites porque eu era uma pessoa educada. Mas esse livro me ensinou uma diferença enorme entre gentileza e educação. Gentileza não é ausência de limites. Deixa eu fazer uma analogia disso para você. Pense em uma casa. Ela pode ser extremamente bonita, extremamente acolhedora, mas ela continua tendo portas, continua tendo cerca, continua tendo fechadura. E ninguém acha isso uma falta de educação, não é verdade? Os limites existem para proteger aquilo que é valioso. Hoje eu continuo sendo gentil. Eu continuo tratando todos com respeito, mas eu aprendi que dizer não também é um ato de gentileza, principalmente comigo mesma. Porque quando você diz sim para tudo, em algum momento você acaba dizendo não para si próprio. Esses livros trabalharam áreas diferentes da minha vida. Um mudou a minha relação com o dinheiro, o outro mudou a minha relação comigo mesma, outro mudou a minha relação com meus pensamentos e o último mudou a minha relação com as pessoas. E talvez seja por isso que eles tiveram tanto impacto na minha vida e que eu vim aqui dividir isso com vocês. Hoje eu percebo que crescimento pessoal não acontece da noite para o dia. E uma vida extraordinária não depende apenas de uma única área. Ele acontece quando aprendemos uma lição, colocamos aquela lição em prática e permitimos que ela transforme a nossa vida. Agora eu quero saber de você, qual livro mudou a sua vida? Escreva aqui nos comentários, porque, gente, eu adoro descobrir novas leituras, tá? Então, beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!